Em meados da década de 90, o slasher atravessava um período de profunda estagnação. Após dominar o cinema de terror na década anterior, com franquias como Sexta-feira 13, A Hora do Pesadelo e Halloween, a fórmula dava claros sinais de desgaste. O resultado foi uma sucessão de filmes cada vez mais previsíveis e de qualidade duvidosa, que já não conseguiam atrair o grande público. E foi nesse cenário que um jovem aspirante a roteirista chamado Kevin Williamson encontrou inspiração a partir de uma experiência verídica. Certa noite, enquanto cuidava da casa de um amigo, Kevin assistiu a uma reportagem que o deixou profundamente perturbado. A matéria abordava os crimes de Danny Rowling, o chamado estripador de Gainesville, responsável pelo assassinato de 5 estudantes universitários na Flórida em 1990. Sozinho em casa, Kevin percebeu que uma das janelas estava aberta, a qual ele tinha certeza de ter fechado antes. Assustado, ele pegou o telefone e ligou para um amigo. Para aliviar a tensão, os dois começaram a conversar sobre filmes de terror. Em determinado momento, o amigo perguntou: "Qual o seu filme de terror preferido?" E Kevin respondeu instantaneamente: Halloween. Aquele do cara com a máscara branca que anda por aí assustando as babás, sabe? Escrevi o roteiro em homenagem a Halloween. Nome do assassino em Halloween. Não! Vai, é seu filme de terror preferido, lembra? Foi o filme que me fez querer entrar nesse universo. E não estavam fazendo filmes de terror muito bons na época. A ideia toda surgiu de uma experiência que eu tive. Fui cuidar da casa de um amigo e quando entrei na sala de estar, vi que a janela estava aberta. Me assustei e pensei, já estava aberta? Eu não lembrava. Daí peguei uma faca e comecei a andar pela casa. Liguei pro meu amigo e disse, acho que tem alguém aqui. E ele ficava falando no telefone, tentando me assustar. Começamos a debater sobre serial killers do cinema. E daí surgiu a ideia. Nos 3 dias seguintes, ele se isolou em seu apartamento e escreveu o esboço de um roteiro, que misturava os clichês de seus filmes favoritos com uma abordagem autoconsciente e um humor ácido incomum pro gênero. Por que a Jamie Lee Curtis está em todos esses filmes? Porque ela é a rainha do grito. Com pulmões daqueles tinha que ser mesmo. A ousadia e a criatividade do texto rapidamente chamaram atenção. O roteiro deu origem a uma disputa entre grandes estúdios, como a Paramount e a Universal Pictures, mas acabou sendo adquirido pela Dimension Films, uma divisão recém-criada da Miramax, dedicada exclusivamente a filmes de terror e que já detinha os direitos das franquias Halloween e Hellraiser. No entanto, para tirar o projeto do papel, os produtores precisavam de um diretor capaz de equilibrar o terror tradicional com o tom satírico e metalinguístico do roteiro. Quer brincar de psicopata assassino? Posso ser a vítima? E a escolha natural era Wes Craven, o criador de A Hora do Pesadelo. Faça o que fizer, não pode dormir. Ainda assim, Craven recusou a proposta repetidas vezes, receoso de ficar definitivamente estigmatizado como um diretor restrito ao terror. A razão pela qual recusei foi minha própria ignorância, sabe? Tenho uma longa carreira fazendo filmes de terror e não quero parecer politicamente correto, mas há um elemento nesse gênero que às vezes me incomoda um pouco, onde somente as mulheres são atacadas. E uma parte de mim acabou pensando, por quanto tempo você ainda quer fazer isso? Mas com a negativa de outros pilares do terror, como o Sam Raimi e George Romero, o estúdio mantinha as esperanças de que seu diretor ideal reconsiderasse a decisão. E isso acabou acontecendo. A contratação de uma jovem e promissora estrela de Hollywood para o elenco fez com que Wes Craven mudasse de ideia e decidisse retornar ao gênero que o consagrou nos anos 80. O Bob me ligou e disse, a Drew Barrymore vai estar nesse projeto. A Drew Barrymore fazendo um filme de terror? Acho que ele finalmente havia entendido o potencial daquele projeto. Eu falei pro Bob, bom, se a proposta ainda estiver de pé, eu aceito. Ainda não me disse seu nome. Por que você quer saber meu nome? Porque eu quero saber pra quem eu tô olhando.
E assim, com um roteiro que subvertia as regras do terror, uma estrela em ascensão no papel principal e um diretor consagrado oficialmente a bordo do projeto, tudo parecia finalmente alinhado para as filmagens de Pânico. Alô? Na pequena cidade de Woodsboro, a estudante Sidney Prescott passa a ser o principal alvo de um assassino mascarado conhecido como Ghostface. Ela e seus amigos começam a receber ligações ameaçadoras que evoluem rapidamente para uma série de assassinatos. À medida que a contagem de corpos aumenta, todos ao redor de Sidney se tornam potenciais suspeitos. Há uma fórmula para tudo, uma fórmula muito simples e todo mundo é suspeito! E para sobreviver, ela precisa descobrir quem está por trás da máscara, antes que seja tarde demais. Alô? Com os principais elementos definidos nos bastidores, o passo seguinte de Wes Craven era montar um elenco formado por nomes conhecidos do cinema e da televisão. Mas antes mesmo do início das filmagens, a produção enfrentou seu primeiro grande plot twist. Drew Barrymore, inicialmente escalada para viver Sidney Prescott, propôs uma mudança inesperada. Em vez de interpretar a protagonista, sugeriu assumir o papel de Casey Becker. A proposta remetia diretamente ao que Alfred Hitchcock fez em Psicose, quando Janet Leigh, apresentada como a grande estrela do filme, na verdade seria uma falsa protagonista, sendo assassinada na primeira parte da narrativa e subvertendo completamente as expectativas do público. A Drew já estava confirmada como protagonista. Ela seria Sidney Prescott. Daí o Bob me ligou e falou: a Drew fez uma pequena mudança de planos. Ela não quer mais estrelar o filme. A Drew me ligou e falou: não quero mais ser a Sidney, quero fazer a Casey. Ela seria a garota da abertura. Era assim que a gente chamava. O pôster do filme era literalmente o rosto da Drew. Então você pensava, é um filme da Drew Barrymore. O fato de matarmos a queridinha da América com 15 minutos de filme foi um soco no estômago do público. Ready and action! Para a sequência da morte de Casey, a equipe de efeitos especiais produziu um live cast de Drew Barrymore, utilizado no momento em que os pais da personagem a encontram pendurada numa árvore. Essa também foi uma das primeiras sequências a enfrentar problemas com a censura. Considerada excessivamente perturbadora, a cena precisou ser ajustada para evitar ser cortada do filme. A alternativa encontrada foi exibi-la de forma acelerada, reduzindo a percepção gráfica da violência sem comprometer totalmente seu efeito dramático. Após a mudança envolvendo Drew Barrymore, os primeiros testes de elenco começaram com a busca por uma atriz que assumisse o papel de Sidney Prescott, personagem que exigia um equilíbrio entre inteligência, força emocional e vulnerabilidade. Eu te mando uma cópia. E a escolha acabou recaindo sobre Neve Campbell, que naquele mesmo ano havia enfeitiçado o público com o cult Jovens Bruxas e era presença constante na televisão como integrante do seriado O Quinteto. Você gosta de filmes de terror, Sidney? Ah, qual é? Sabe que eu não vejo essas bobagens. Por que não? Acha muito assustador. Não, é que não tem sentido, são todos iguais. Um assassino idiota persegue uma moça peituda que é péssima atriz e sobe a escada correndo quando deveria sair pela porta da frente. É muita burrice. Nunca fui muito fã de filmes de terror.
Hoje eu entendo o apelo, acho divertidos, mas quando eu era mais nova, o primeiro e único que eu tinha visto foi o Iluminado, quando eu tinha 13 anos. E tive pesadelos por meses depois disso. E a partir dali eu decidi, nunca mais vou assistir. Na verdade, quando eu fiz o teste com o Wes e consegui o papel, eu nunca tinha visto nenhum filme dele. Não tinha visto praticamente nenhum filme de terror. Isso, claro, já mudou hoje em dia. O que acha de uma relação proibida para menores de 13? E o que é isso? Todos nós enlouquecemos às vezes. Com a protagonista do filme finalmente definida, a produção voltou suas atenções para a formação do restante do elenco. E uma peça fundamental era o namorado de Sidney, o carismático, porém sombriamente misterioso, Billy Loomis. Só que eu não acredito em motivos. Norman Bates tinha um motivo. Não. Descobriram porque Hannibal Lecter gostava de comer pessoas. Não! É muito mais assustador quando não tem motivo, Sid. Descobrir o seu lado obscuro e tentar confrontar isso. Pra mim, o filme é sobre isso. Como vamos saber que não foi você? Mas por pouco, a grande revelação final quase foi por água abaixo antes do lançamento do filme. Por algum motivo, eu já tinha recebido o roteiro completo de Pânico. Lembro de ter conseguido o papel, mas ainda estava fazendo a divulgação de um outro filme. E eu estava dando uma entrevista e me perguntaram quais eram meus próximos projetos. Aí eu disse algo do tipo, eu vou interpretar um serial killer no próximo filme e tal. E quando desliguei o telefone, eu fiz... É que há certas regras que devem ser cumpridas para poder sobreviver com êxito em final de terror. Número 1. Você nunca pode fazer sexo. Sexo é igual à morte. Nunca, nunca, jamais, em nenhuma circunstância diga volto logo, porque nunca vai voltar. Vou pegar outra cerveja, quer uma? Quero sim. Eu volto logo. E completando a fila de suspeitos, estava o nerd fanático por filmes de terror, Randy Meeks. Pânico tinha um roteiro muito direto. Tinha personagens fortes, se passava no ensino médio e a primeira cena já era tipo uau! Muitos diálogos afiados e engraçados. Achei aquilo muito legal. Pensei, não sei o que as pessoas vão achar disso, mas é diferente. Qual é aquele filme de lobisomem que trabalha muito ET? Grito de horror, ali na frente. Ah, tá, obrigada. Foi engraçado porque levei o roteiro pro teste. Não estava totalmente decorado, mas eu estava muito empolgado. E pensei... Esse garoto trabalha numa locadora. O Tarantino trabalhava numa locadora, ele é um cinéfilo, e esse personagem também é um cinéfilo. Ele é meio que a voz do filme. Daí pensei, certo, vou me inspirar no Tarantino. Não tá com medo, tá? Não. Com o elenco colegial definido, os produtores começaram sua busca pelos atores certos para interpretar os personagens adultos do filme, começando com o policial Dewey Riley. Bom, quando fui na primeira reunião, eles queriam que eu considerasse os papéis do Billy ou dos Stu. Mas eu já estava um pouco velho para esses papéis. Eu realmente gostei do papel do Dewey. Ele tinha sido escrito como um cara grande, musculoso, meio brutamontes, e eu enxerguei outra coisa nele. E também poderia beijar a Courtney Cox, e eu queria muito fazer isso. Escuta aqui, seu idiota! Não, escuta você, cretina. Se desligar na minha cara de novo, eu vou estripar você como um peixe. Mas ainda havia um papel fundamental a ser preenchido. E desta vez, não importava como seria a aparência do ator. O assassino do filme de Wes Craven seria conhecido por algo que poucos ícones do slasher tiveram: uma voz. Você quer morrer, Sidney? O Wes e eu passamos muito tempo juntos nos preparando para esse filme. Eu precisava construir uma confiança real com ele para conseguir fazer uma interpretação como essa. Uma das coisas que eu disse foi, eu preciso da voz, porque nós sabíamos que a voz do filme seria realmente assustadora. Daí eu falei, eu preciso de uma voz na cena. I was hired to play the scene with Drew Barrymore. And the intention at that time was that I was going to play the scenes and they would dub a voice in later. O Roger, a voz no telefone, tinha algo muito inteligente e ao mesmo tempo maligno. Ele realmente entrava no personagem. Nós o levamos ao set quando a Drew não estava lá e o escondemos num ponto da casa onde ela nunca o viu. Acho que ela nunca chegou a conhecer ele. Então, aquela voz era um completo mistério pra ela. Eu falei pra não desligar na minha cara. Loirinha. It was always a point to keep us separate.
because my job is to frighten them during the filming. There is no monster as frightening as the one you create in your own imagination. Acho que não conhecia o Roger até o terceiro filme. Na verdade, decidiram que seria melhor que ninguém do elenco conhecesse ele, que a gente devia só ficar na imaginação e sentir tudo ali pelo telefone. E acho que foi uma ótima escolha, porque, meu Deus, aquela voz é incrível, é aterrorizante. Lembro que me ajudou demais na hora de atuar. I am the darkness that exists in the mind of all people. I am not one person. I exist across the spectrum of the human psyche. And I will find a way to you. Vendem essa fantasia em todas as lojas do estado. É impossível saber quem comprou. O passo seguinte na construção do assassino foi encontrar um visual que estivesse à altura daquela voz ameaçadora. Curiosamente, a fantasia do Ghostface foi definida durante as próprias filmagens. No roteiro, o personagem era descrito de forma bastante genérica, apenas como um assassino com máscara de fantasma. E nas cenas, seria interpretado pelo dublê Dane Farwell. Wes Craven chegou a analisar diversas propostas visuais e trabalhou em conjunto com o departamento de figurino, mas nenhuma das ideias parecia funcionar. A solução surgiu quase por acaso, quando durante a busca por uma locação para a cena final, uma das produtoras encontrou uma máscara esquecida numa das casas visitadas. Estávamos andando pela casa quando entrei num dos quartos e achei a máscara de fantasma. Aí eu disse, ei gente, que tal isso aqui? Uau, olha só isso. Assustador, né? Achamos o Ghostface procurando por locais de filmagem. Ela estava no quarto de uma locação que visitamos e perguntamos se podíamos levar a máscara, porque o Wes olhou para ela e disse que parecia com o quadro O Grito. Daí levamos para nossa produção e dissemos: conseguem fazer algo? Usem como inspiração para criar algo parecido. Eles devem ter feito umas 20 opções, mas todas foram rejeitadas pelo estúdio, e foi quando pensamos: por que não obter os direitos dessa máscara? No roteiro dizia que era só uma máscara barata de Halloween, e foi exatamente o que encontramos. A máscara se encaixou tão bem com a visão de Craven que praticamente nenhuma alteração foi feita no design original, levando os produtores a negociar um acordo com a Fun World, empresa que a produziu, para obter os direitos de uso. It just happens to be so archetypal. Many people compare it to Edvard Munch's The Scream. It has a mournful sadness that's almost dreamlike. Também era importante que a roupa cobrisse todo o corpo, para que não fosse possível identificar nenhum traço da pessoa que a estivesse usando. Nesse processo, a produção chegou a cogitar uma roupa toda branca, mas a ideia logo foi descartada, pois o traje preto criava um contraste mais assustador com a máscara. So, but the first time you don't want me to look out when he looks out? Sure. Oh, okay. But when he goes out the second time, don't just drink that. Oh, I'm sorry. Okay. Roll sounds. We're rolling. Rolling! Mark it. And only 106 apple, take 5 marker. Set here. Okay, roll video. Lots of animation. Atrás de você, garoto! Jamie! Atrás de você! Vince! Atrás de você! O que foi? Vince, Jamie! Originalmente intitulado Scary Movie, nome que mais tarde seria reaproveitado pelos irmãos Wayans na paródia Todo Mundo em Pânico, o roteiro faz várias referências ao universo do terror, incluindo uma pequena ponta de Linda Blair de O Exorcista. Como é ser quase brutalmente assassinada? Não. Deixa ela em paz, por favor. As pessoas querem saber, elas têm direito. E ao próprio diretor Wes Craven. Foi engraçado porque até o meu nome era mencionado. O assassino ainda está aí fora. Não pensa nisso. Você fala como se fosse um filme de Wes Carpenter, sei lá. É a hora do pesadelo. Aquele do cara com facas em vez de dedos.
É, do Fred Krueger. Gostei desse filme. Assustador. É, o primeiro era, mas os outros são uma porcaria. Eu juro que não escrevi aquele diálogo. Que inclusive faz uma participação no filme caracterizado como seu personagem mais emblemático, Fred Krueger. Malditos delinquentes. Me chamou do quê? Hã? Não é você, Fred. Que coisa. Tudo estava certo para que a Santa Rosa High School representasse a fictícia Woodsboro High School. No entanto, o conselho escolar voltou atrás ao concluir que o filme poderia ser interpretado como um incentivo à violência. A decisão foi fortemente influenciada pelo contexto da época. O período de produção coincidiu com a tragédia de Polly Klaas, um caso que teve enorme repercussão na Califórnia em 1993. A adolescente foi sequestrada e assassinada por Richard Allen Davis, e o conselho não quis associar o nome da escola a uma obra que retratava o assassinato de jovens. Diante da negativa, a produção optou por transferir as filmagens para outra cidade, e é por isso que o filme encerra seus créditos finais com a mensagem irônica: nenhum agradecimento ao Conselho Administrativo do Distrito Escolar da cidade de Santa Rosa. Os filmes não criam psicopatas! Os filmes só tornam os psicopatas mais criativos! As filmagens duraram aproximadamente 8 semanas, mas o trabalho ainda estava longe de terminar. Na fase de pós-produção, Wes Craven enfrentou dificuldades para obter a aprovação da Motion Picture Association of America, órgão responsável pela classificação indicativa dos filmes nos Estados Unidos. A associação exigia cortes significativos, sobretudo na cena de abertura e na sequência final, alterações que descaracterizariam completamente o conceito que Craven havia idealizado. Inicialmente, o diretor se recusou a remover qualquer cena. No entanto, a Dimension Films não podia correr o risco de receber uma classificação restrita a maiores de 17 anos, o que reduziria drasticamente o potencial de público e, consequentemente, a arrecadação nas bilheterias. A solução veio nos bastidores. Bob Weinstein utilizou sua influência na indústria para negociar diretamente com a associação. Bom, vamos ser francos. Acho que os filmes de terror, filmes slasher, são sobre seres humanos fazendo coisas cruéis e horríveis uns com os outros. Eu disse pra eles, por favor, assistam de novo, entendam o contexto de como isso acontece, que tinha um elemento de humor naquilo. Eu tô sentindo que eu vou desmaiar! E claro, são cenas intensas, mas não merecia a classificação que eles queriam dar. Então, todo filme que eu for fazer daqui pra frente, eu vou dizer que é uma comédia. O acordo resultou em ajustes pontuais, sem comprometer a identidade do filme, permitindo que a obra recebesse uma classificação indicativa mais acessível e comercialmente viável. Esse é o momento em que o assassino supostamente morto volta à vida. Não no meu filme. Contando com um orçamento estimado em 14 milhões de dólares, Pânico arrecadou mais de 173 milhões mundialmente, se tornando um fenômeno da cultura pop e colocando a figura do Ghostface entre os grandes vilões do slasher. O filme não apenas revitalizou o gênero do terror, como também marcou um novo auge na carreira de Wes Craven, além de confirmar o talento de Neve Campbell como uma atriz de destaque em Hollywood. Com o enorme sucesso, não demorou para que o longa ganhasse uma continuação, que acabou se transformando numa trilogia e, posteriormente, numa franquia extremamente bem-sucedida, que conseguiu se manter relevante mesmo sem a presença constante de sua protagonista original. Infelizmente, Wes Craven dirigiu apenas 4 capítulos da saga. O cineasta faleceu em 30 de agosto de 2015, aos 76 anos, após uma batalha de 3 anos contra um tumor cerebral. Ainda assim, seu legado permanece vivo e a franquia continua expandindo o universo dos assassinos por trás da máscara de Ghostface. Lock the door, bolt the windows, turn out those lights. Sit back and enjoy the frights.
And I'll see you after closing credits. Eu gostei desse final. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de deixar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E nos vemos no próximo vídeo. Até mais!